Olá, boa tarde. Eu sou Isa Martins, do isamartins.entrelinhas, do Alquimia Literária, que no Instagram tem o endereço alquimialiteraria.encontros. E hoje eu estou aqui para receber a escritora Mônica Seixas, que lançou recentemente o seu romance Melva e vai dividir aqui conosco o seu processo, um pouco do seu livro. E eu estou muito feliz de ter aqui, na hora da escrita, Mônica Seixas e Melva. Mônica, seja muito bem-vinda. Eu fico muito agradecida que você tenha aceitado o nosso convite para estar aqui dividindo com a gente toda a sua criação. E eu vou começar já pedindo para você se apresentar para o público. Olá, eu quero muito agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Mônica, eu sou advogada, escritora e professora, sou mãe do Eduardo e do Arthur, e escrevi Melva, que foi lançado agora em dezembro de 2023. Bom, Mônica, primeira pergunta que todo mundo quer saber, né? Desde quando você gosta de escrever? Ou, melhor, quando que o bichinho da escrita te picou? Bom, eu acho que eu sempre gostei muito de escrever, de ler e de ouvir histórias e contar histórias. Então, mas não tinha me dado conta. Nossa, nunca passou pela minha cabeça ser escritora. Foi em 2019 que o bichinho me pegou e eu fiz um livro infantil, que foi lançado em 2019. Chega, levei um susto. Nossa, fiz um livro sem pretensão nenhuma. Fui brincando, fui escrevendo, e o nome do livro é Batalha de Rimas. E foi. E aí, a partir dali, eu não consegui mais parar. Uma coisa curiosa, eu não sei se você sabe, Isa, eu sempre tive uma inquietação muito grande dentro de mim. Como se estivesse faltando alguma coisa, eu não sabia o que era. Me sentia triste. O que é, né? Você não saber o que é que está dentro de você, que está te inquietando. É muito estranho. E depois que eu comecei a escrever, essa inquietação foi sumindo, foi evaporando. E aí eu brinco que as histórias estavam dentro de mim, querendo sair. Estavam presas dentro de mim. E aí ficavam ali me inquietando. Quando eu comecei a colocar essas histórias para fora, através da escrita, da contação de história também, que eu gosto, passou. Como se fosse uma mágica. Então, acho que foi isso. Sempre gostei muito de ler, mas me vi como escritora, acho que foi em 2019. Então eu não vou resistir e vou querer saber como é que foi, então, depois do primeiro livro. Como é que foi, assim, pegar esse primeiro livro, como que é essa experiência, como foi para você? Conta um pouquinho para gente. Foi inacreditável, Isa. Olhar ali, nossa, como assim, né? Uma sensação muito boa, nossa, de realização mesmo. E aí eu comecei a escrever outro livro infantil, me vi escrevendo só textos infantis, até que vieram os contos. E aí eu falei assim, nossa, bom também escrever, né, para a literatura adulta. É bom também, gostei. E aí comecei a escrever primeiro com contos, crônicas, até que veio o primeiro romance, que é o Face a Face. Aí eu vi que podia, que gostava, que brilhava meus olhos. E aí veio Melva. Melva me senti um pouco mais preparada,
mas ainda sei que posso mais, posso melhorar mais. Eu acho que a gente sempre pode mais, né? Ainda pego assim, Melva, leio, caramba, podia ter feito um pouquinho diferente. Mas amo demais, estou muito feliz com o resultado. Bom, então vamos entender aqui para o leitor de Melva entender. Antes de Melva, temos quantos? Diz aí para a gente quais são os livros anteriores a Melva, só para a gente se concentrar nela, sabendo que você já entregou para a gente, né, várias obras. Infantil eu tenho Batalha de Rimas, Eu, Ai, Au, Vai Comer o Quê? Que é um livro muito gostosinho, é apresentando para as crianças as cores e as texturas dos alimentos. É um livro muito gostoso, gostoso mesmo, de visualmente, né, de incentivar também a criança na uma alimentação mais saudável e sustentável. Tem 6 histórias de dar fôlego, tem coletâneas e tem a Face a Face e agora a Melva. Olha só, então a pergunta aqui: o leitor que quiser acessar, comprar, entrar em contato para adquirir os infantis ou face a face, você tem algum canal específico? Como que ele faz? Pensando que a gente ainda não começou a falar da Melva, mas se alguém quiser entrar em contato para adquirir os livros infantis ou face a face. Tem meu Instagram, que é Mônica Augusta CS. Tem também um projeto lindo, já que a gente está falando um pouquinho de projeto infantil, eu vou contar para vocês. Tem um projeto lindo chamado Diversão nas Redes, que a gente chama a criança, né, e o adolescente para a literatura através do que é o que é, das adivinhas. É um recurso muito legal para inserir a criança e o adolescente na literatura. Então, tem Diversão nas Redes, tem no YouTube, com várias histórias, fábulas, poesias e o que é e adivinhas, e tem também no Instagram. Você me acha aí, Diversão nas Redes, Mônica Augusta CS. Maravilha. E a gente vai também disponibilizar o link direto do acesso às suas redes. E aí já facilita, tá bom? Bom, então agora vamos falar de meu. Eu vou dizer que, olha, eu tenho meu exemplar, e o meu exemplar chegou como? Nessa delicadeza de book bag aqui. Então, quando a gente recebe o exemplar, fica fascinado. Tem um trechinho aqui de Melva, né, com essa arte aqui que é um balanço. Estou colocando aqui porque para algumas pessoas pode ser, né, ainda não sabe, mas tem tudo a ver com a narrativa. E domine o dragão e seja a sua própria constelação. Melva, romance de Mônica Seixas. Mônica, diz pra gente, como que surgiu a ideia para você começar a escrever Melva? Melva. Melva é o nome da mãe de um amigo do meu filho mais velho, e eu fiquei fascinada por esse nome. Me tocou. Normalmente a história vem e o nome das personagens vem depois. No meu caso, foi o contrário. Primeiro veio a personagem, veio a Melva. Eu sou muito grata a Melva. Melva, pessoa que não tem nada a ver com a história, uma amiga querida, por ter emprestado o nome dela à minha personagem. Então, Melva veio desse encontro, um encontro de amizade, e aí comecei a construir a personagem, e da personagem eu construí a história. Comecei a escrever em maio de 2022, ficou um pouquinho adormecida a história, e aí Isa, com suas provocações maravilhosas, não, vamos lá, vamos acordar a Melva. E a Melva foi acordada e aconteceu o lançamento em dezembro de 2023. Eu sou suspeita para falar, né? Porque o processo de Melva foi muito intenso.
né? E é uma personagem extremamente intensa, com esse nome absurdamente forte e inesquecível. Isso a gente já tem aqui, né? Muito forte. A gente, Melva, nossa, não vou esquecer nunca esse nome e esse romance. Então, diz para a gente agora, já que você colocou, né, a sua inspiração, como que foi o teu processo de escrita desse romance? Foi bagunçado, reproduzindo a fala de uma amiga escritora, Andréia, que me deixou muito confortável em saber que eu não sou a única bagunceira na literatura. Assim, eu não tenho exatamente um processo, uma rotina de escrita. A inspiração vem, eu sento e escrevo. E é no meio da confusão do nosso dia a dia, né? Dos afazeres da vida. Então é isso. Eu não tenho uma rotina. Tem dia que eu escrevo muito, como foi de Melba, escrevi muito. Passei 2, 3, 4 dias sem escrever. Depois fiquei 1, 2 semanas escrevendo todos os dias. Então, assim, é muito da inspiração mesmo. Não tenho rotina, não tenho receita para o bolo. Mas tudo bem, isso aí é compartilhar com os leitores e com outros escritores, né? O seu processo, ou a ausência de um processo, de uma metodologia específica, é muito libertador, porque o leitor fica assim, como essa obra nasceu, como foi que chegou até aqui? E às vezes a gente acha que tem toda uma metodologia, uma rotina, um dia a dia, né? E às vezes nem sempre os processos criativos são assim. E isso é muito bom de compartilhar, ouvir uma escritora já experiente como você compartilhando, né? Mas eu fico imaginando que mesmo tendo, né, essa tranquilidade de não executar uma metodologia específica, alguns desafios devem ter surgido. Então, antes de você dizer para a gente qual foi o desafio, eu queria que você colocasse aqui, falasse, afinal, Melva, fala um pouquinho do que é esse romance, para a gente poder mergulhar um pouco mais nos desafios que ele te provocou. Melva é uma jovem sonhadora, como muitas, como eu fui, que conheceu um amiguinho desde a infância, que se tornou seu namorado, e que os dois tinham sonhos profissionais de vida que levaram para países diferentes. E ela, com toda a sua vontade de adolescente, de uma mulher que sabe o que quer, que é protagonista da sua própria história, decidiu, mesmo com o coração partido, decidiu que ia ao seu sonho, buscar seu sonho. Até porque tem uma fala, Binho é o par de Melva. Tem uma fala, agora se eles vão ficar juntos eu já não sei, né? Já vou falando. Tem uma fala de Melva, de Binho, que diz assim: não podemos viver o sonho do outro para não culpá-lo no futuro. Então temos que viver nosso sonho e, se o destino assim quiser, ficaremos juntos no futuro, mas inteiros, não pela metade. E eu acho que isso é uma força muito grande que vem através da Melva, no romance de Melva, é isso. É a pessoa ir para um relacionamento de forma inteira, não pela metade, para não culpar o outro pelo seu fracasso ou pela sua frustração. E eles seguiram, cada um para um país, seguiram o sonho, foram realizados profissionalmente, e aí tem o reencontro e várias coisas pelo caminho. Esse é o momento em que o leitor fica. Ah, parou agora, não estou acreditando que você parou. Mas diz para gente, qual foi, no processo de escrita do romance, algum momento você foi desafiador? Você travou?
você queria escrever e não conseguia dar conta. Diz para a gente se tem algum momento do romance que você identifica claramente que foi um desafio para a escritora Mônica. Foi o final. O final foi muito desafiador. Eu fiquei um bom tempo com o livro parado, revivendo os capítulos anteriores, sem chegar ao final, porque eu não queria chegar ao final. Sabe quando a gente gosta muito de um livro e não quer que ele acabe? Foi assim com Melva no processo da escrita. Eu não queria chegar no final porque eu não sabia como conduzir o final. Não estava claro para mim. Ou talvez também no meu inconsciente eu não queria terminar a escrita, né? Queria continuar. Então eu fui revivendo capítulo a capítulo, até que um dia eu falei assim, já sei como é que vai ser o final de Melva. E aí consegui finalizar o livro. E como que foi esse processo desse final? Não vai contar o final para gente, né? Porque às vezes o escritor se empolga, mas nesse dia que você que saiu, você conseguiu escrever rápido, a ideia veio, você desenvolveu mais, desdobrou. Como é que foi isso? A ideia veio, mas não escrevi de uma vez só. Deixei o texto dormindo, escrevi assim, como se fosse um esqueleto, deixei ele dormindo, voltei no dia seguinte, fui recheando ali o bolo, deixei dormindo, ele dormiu alguns dias, no final. Até que eu falei assim, eu acho que cheguei aonde eu queria. Naquele momento, porque eu não sei se hoje, né, acho que todo escritor tem um pouquinho disso, de sempre, se for voltar ali no texto, vai trocar alguma coisa, mas assim, estou feliz com o final. Muito bom. É porque eu fiquei imaginando, você falou assim, aí veio, né? Justamente era o que foi o que deu aquele desafio. E esse processo de superação desse desafio é sempre muito. A gente fica morrendo de curiosidade, né? Como que pensou nesse final? Tem alguma parte do romance que você tenha ficado emocionada, que tenha mexido com você? Com as suas memórias ou com sentimentos. Se você tiver e se você puder dividir com a gente, que não for dar aquele spoiler gigante. Tem, Isa, eu não sei se eu vou dar o spoiler. Eu acho que a maternidade mexe muito comigo, né? Por algumas questões, a maternidade mexe muito comigo, porque ela não veio para mim, como todo mundo sempre comentou, assim, decidi engravidar, fiquei grávida no mês seguinte. Para mim não aconteceu, foi uma conquista mesmo, foi mim e do meu esposo, a gente. Então a maternidade mexe comigo. E tem uma parte do livro, que é a descoberta, tem aqui o capítulo 5, que fala sobre a descoberta. Foi um momento muito bonito, dela com ela, de Melva com Melva. Então foi um momento de muita emoção. Tentei aqui passar nas linhas, assim, muita emoção. Eu espero que o leitor receba essa emoção todinha que eu tentei aqui transmitir. Achei que você fosse ler, achei que você fosse ler. Você está tão olhando, tá olhando para o capítulo com um olhar tão amoroso que eu falei assim, ela vai ler alguma coisa. Não, não vai ler desse trechinho, não. Não, eu só estou perguntando, porque eu tive essa sensação. Posso? Pode, Eu vou claro. ler, então, aqui um pedacinho. A profissional da saúde, percebendo o estado confuso e agitado de Melva, onde seus batimentos cardíacos chegaram a 120 por minuto, ofereceu um pouco de água e foi chamar o médico. A futura mãe bebeu toda a água do copo em apenas um gole, engasgou, tossiu, chorou. Acho que não vou mais adiante, não. Não, com certeza. Com certeza não. Para aí, que senão a gente acaba mergulhando, né, nesse ponto de tanta intensidade da narrativa. E aí vou aproveitar essa intensidade com a questão da maternidade, que, né, te toca muito, que te deixa muito sensibilizada, e acredito que para muita gente que vai ler também
o teu romance. E aí eu pergunto, você já travou alguma vez na hora de escrever? Travou, talvez, você falou que o final foi um desafio, mas a gente não está falando do desafio, a pergunta aqui não é assim, no final eu sabia que tinha que dar, ainda não estava satisfeito, a ideia, mas assim, daquela travada mesmo da escrita parecer que te abandonou. Alguma vez isso aconteceu na tua carreira? Aconteceu em Melva ou não aconteceu? Conta pra gente aqui. Sim, aconteceu, acontece. Com Melva também aconteceu. Acho que Melva ficou dormindo lá por 1 ou 2 meses, porque eu não conseguia voltar. Sim, às vezes a inspiração foge da gente. Ela vai, ela pega no pé do vento e vai. Mas aí a gente vai e recupera. Sabe como é que eu recupero, Isa? Eu recupero lendo. Eu me inspiro quando eu pego um livro e começo a ler como foi essa leitura aqui, que é Humanos Exemplares, de Juliana Leite. É uma leitura que me inspira demais. Como foi também com a leitura de Ela Ainda Está Entre Nós, do Irã. Mais ainda, quando eu leio contos de Maria que vão e que não vão com as outras. Quando eu leio, Isa, também, textos, poesias, crônicas de mulheres contemporâneas, potentes, que põem ali todo o sentimento, como tem aqui nessa coletânea. E mais, eu acho que, além de ler, o que me destrava é compartilhar com outras escritoras e fazer e estudar, né? Como é no clube de escritas entre linhas e sentidos, que fez toda a diferença na minha escrita, como eu brinco como se fosse a virada da chave, porque ali, além de aprender a técnica, a gente compartilha ideias com outras escritoras, e aí a gente percebe que às vezes o nosso medo é o medo do outro, né? Da outra. Então eu acho que melhor para trazer a inspiração de volta é isso, é ler, é conversar com outras escritoras, é fazer oficinas, é fazer clubes. Eu acho que isso faz toda a diferença na escrita, eu acho que qualquer um, uso até dizer. Bom, essa inspiração de outros beber, né, da literatura para fazer literatura ou para acordar a sua criatividade é uma dica e tanto, porque tem muita gente que quer escrever e às vezes é leitor voraz e fica pensando, não, mas eu não consigo escrever. E nesse processo que você está colocando aqui, ir exercitando a sua escrita, mas ao mesmo tempo indo ali na literatura produzida por outras pessoas para a gente ou destravar ou se inspirar cada vez mais, né? E eu vou dizer para você que muito feliz pelas suas indicações, da sua leitura, desse seu compartilhar de leitura. E aí, a minha pergunta para você agora, assim, Mônica leitora ou Mônica escritora? Como que você equilibra esses dois processos no dia a dia? É processo de querer muito, porque não é fácil, né? Aí a gente vai vendo as brechinhas. Tem uma brechinha no metrô, eu pego já meu livro, já, ao invés de pegar o celular, ficar vagando, porque também é bom, né? Você também olhar, eu também gosto muito de ouvir histórias. Então, cada personagem meu tem um pouquinho da Maria, tem um pouquinho do Pedrinho, tem um pouquinho da Joana, tem um pouquinho do Arthur e do Eduardo. Então, assim, eu gosto de observar. Então, tem uma característica de cada um das histórias que eu vou ouvindo. Agora, dizer para você que eu consigo ter todo dia, colocar na minha rotina, eu vou tirar 1 hora para ler, né, uma manhã, ou uma tarde, ou uma noite para escrever, eu não consigo.
E aí, para que eu não me frustre e não me chateie, eu não coloquei isso não coloquei essa carga em cima de mim. Então, assim, consigo agora, que bom, vou lá, pego, leio, consigo agora, vou lá, escrevo. E aí estou sempre com o meu caderninho e a minha caneta, porque às vezes não dá para abrir o computador, não estou com o celular perto, mas estou sempre com o meu bloquinho que eu tenho aqui. Esse aqui é especial também. Então, estou sempre Lindo. com um papel, com alguma coisa para anotar aquela inspiração que veio, para que ela não fuja, porque às vezes ela foge. Bom, ó, você está colocando justamente isso, né? A importância de que a leitura e a escrita ocupe esse lugar de leveza na nossa vida, né? Não de ser uma coisa, porque eu tenho que, porque eu tenho que. É um convite que a gente aceita, né? E nem sempre também consegue aceitar, porque tem milhares de outras demandas, mas que não seja uma coisa de autocobrança, de exigência ou pesada. E nessa leveza de escrita aí que você está colocando para a gente, que você se cerca desses materiais, né, que te ajudam a registrar a sua ideia, a captar o momento do teu processo que depois vai entrar no corpo de um livro que vai chegar às nossas mãos, eu não posso deixar de pedir para você ler um trechinho da Melva, né, de Melva, para a gente poder conhecer aqui, compartilhar, na verdade, compartilhar com as pessoas que estão assistindo a esse vídeo, essa entrevista, um pouquinho da escrita da Mônica Seixas, dando vida aí à Melva. Bom, eu vou pegar um trechinho aqui, que é quando Melva consegue o grande sonho dela, um dos grandes sonhos, né? Mas esse foi o sonho que doeu, porque ela teve que abrir mão de algumas pessoas e amores, né? Para conseguir. Então é quando ela tem a inauguração do espaço. Não vou falar, só vou falar espaço, não vou falar o que é. E diz assim: em seu discurso, a chefe enfatizou a importância da literatura, da conversa olho no olho, do abraço laçado e muito mais. Mas foi o momento final da sua fala que arrancou suspiros dos seus convidados. E assim disse Melva: que possamos nos libertar da assombração do preconceito e tudo mais que nos atormenta, pegando na mão da literatura e nos deixando dar os primeiros passos para uma vida sã. Que possamos nos permitir pegar no pé do vento e voar, usufruindo do seu silêncio. Que o amor, o respeito ao próximo, a igualdade, a fé e a empatia façam parte do nosso dia e que nossos olhos sejam bem abertos para a poesia e tudo que vem com ela. Vou parar por aqui. Essa metáfora do pé do vento, de pegar o pé do vento, realmente a gente já fica imaginando aí. Esse trecho realmente é um trecho que muito sensível, muito leve e muito sensível. E eu vou aproveitar, né, que a gente está aqui daqui a pouquinho já se encaminhando para o final, e dizer que, ó, eu tenho meu exemplar, Melva, aqui, e vou aproveitar, se você me permitir, Mônica, você me permite ler aqui a orelha? Sim? Tá bom. Ó, o seu microfone está fechado. Voltou? Voltou. Entendi que você autorizou a ler Sim, até a sim, é uma orelha. honra, sim. Então, tá bom, vou ler aqui, ó. Melva é muito mais do que a história de uma personagem com nome marcante. A protagonista, criada por Mônica Seixas, nos coloca diante de questões fundamentais, como as nossas escolhas e os caminhos para os quais elas nos levam. Forte e decidida, a jovem não abre mão dos direitos conquistados pelas mulheres após séculos de lutas, tais como
poder atuar em uma profissão que por tempos era exclusivamente dos homens, decidir o país onde quer estudar, se relacionar com quem o seu coração escolher. Melva e Binho se amam de forma avassaladora. Mas isso é suficiente para manter um casal junto? O livro emociona, acelera o coração, nos faz viver a força de um grande amor. E, no alinhavo da leveza da escrita da autora, Melva passa a fazer parte da nossa história quando nos faz refletir sobre quem somos, qual o grau do alto amor e o que fazemos com os nossos sonhos quando estamos amando alguém. Essa é a apresentação desse livro que eu vou dizer para vocês que quem gosta de uma boa história de amor, adquira, mas comece a ler no final de semana, porque a gente começa a ler e não vai conseguir largar o livro. Então, a dica é essa, e é muito provavelmente que se você já for uma leitora ou um leitor daqueles que ficam querendo muito chegar ao final, eu não sou essa leitora, vou dizer para vocês, eu não tenho ansiedade com o final, mas se você for aquele ou aquela, você vai ler quase que numa sentada, né? Porque a gente começa a ler e não consegue parar. E aí, Mônica, diz para mim, você já tem alguns leitores, algumas leitoras, já tem algum feedback de Melva? Conta. Ah, sim. Tem pessoas que se identificam com Melva pela força, né? Pela determinação de uma jovem que sabe o que quer. Então, assim, algumas pessoas vêm, poxa, me identifiquei com a determinação dela, ou até diz assim, poxa, me fez rever muita coisa, me fez rever, assim, que eu tenho que pensar mais em mim, né? Como Melva diz, que tem que ser protagonista da própria vida. Então, tem gente que já falou para mim assim, eu gostei da Melva, Melva é forte, mas ela fez um negócio que eu não gostei muito. Aí você tem que ler, para saber o que ela fez e me dizer, né? E aí, nessa questão do que ela fez, que algumas pessoas falam que não gostaram muito, eu também não gostei muito do que ela fez, mas é para isso. É para chamar a atenção que, às vezes, uma omissão pode mudar a vida da outra pessoa. Que, às vezes, um mal-entendido pode mudar a sua vida. Então, se você está achando alguma coisa que uma outra pessoa fez, chame essa pessoa para conversar com ela, né? Para esclarecer, porque às vezes você está entendendo errado. Foi o que aconteceu com Melba, mas aí você vai saber. Então, eu acho que é isso. Melba traz isso, essa força de acreditar no sonho, de ir à luz, estar, de você pensar se deve omitir alguns fatos ou se é verdade, por mais que doa, é o que vale, porque tudo tem consequência, né? E aí você tem que assumir a consequência. Melva assumiu. Então, assim, se você já omitiu alguma coisa para alguém, você já pediu desculpas, já tentou consertar, é isso. Vale pensar. A literatura é sempre como provocação para humanizar a gente, né? Então fica aí a provocação que Mônica Seixas traz aí com essa força, essa intensidade de personagem que ela construiu com a Melva. E aí, Mônica, a gente está se encaminhando para o final, eu vou pedir para você dar uma dica. Você tem alguma dica que você queira dar para quem está no processo ainda de escrita, que é alguém que está iniciando, ou mesmo nós, né, que já estamos aí nesse um pouco mais à frente, mas a troca entre escritores também é muito enriquecedora. Você tem alguma dica que você queira deixar aqui para quem está assistindo? A dica que eu tenho é o que eu faço. Leia. Leia muito.
faça oficinas, faça clubes, converse, como Isa falou, com outros escritores, com outras pessoas. Observe a vida, porque a gente observando a vida, a gente tem material bom. E assim, eu acho que oficina, clube, continuar estudando sempre. Eu acho que eu nunca vou estar preparada. Eu acho que eu nunca estou pronta. Eu acho que nem quero estar pronta, nunca. Porque tem sempre algo a aprender, algo a descobrir, e descobrir é muito bom. Então, assim, uma dica que eu acho que é fundamental é ler, fazer oficina, fazer clubes de escrita e mergulhar no livro, seja físico, seja digital, e querer, né? E se aventurar, se permitir escrever, porque a gente também tem isso, né? Porque às vezes tem medo de ser lida, eu tenho medo de ser lida, confesso, me dá um pouco de insegurança, mas faz parte. E aí vai com medo mesmo. É isso, vai com medo mesmo. Bom, se você está assistindo e quer, caso deseje fazer alguma pergunta para a Mônica, você pode deixar nos comentários que, né, ela vai acessar aqui de tempos em tempos o vídeo. Nós vamos deixar aqui nos comentários todos os contatos dela, bem como os links para você, quem que desejar saber mais sobre os livros que ela citou aqui, né? Indicou também, isso facilita, às vezes a gente já está com o link ali e já entra em contato com a autora, já acessa algum livro dela, ou algum livro que ela indicou, e isso é muito, muito importante. E, Mônica, assim, eu gostaria de agradecer por você, né? Ter escrito Melva, né? Melva, essa história de amor de Melva e Binho, esse Binho que é um fofo, eu sou suspeita para falar, essa Melva que é esse furor, né, de mulher, e compartilhado aqui com a gente o seu processo, um pouquinho da sua carreira. Sempre que a gente lança um livro é um frio na barriga. E aí eu queria que você agora deixasse as últimas palavras para quem for assistir aqui essa entrevista. Primeiro, eu quero agradecer muito. Quero agradecer a você, Isa. Muito, muito, muito obrigada por tudo, por todo o apoio. Isa é uma pessoa generosa que eu acho que todo mundo deveria conhecer. Muito, muito obrigada, Isa. Isa fez a orelha de Melva e fez a leitura crítica. Sou muito grata. Aprendo todo dia com você, Isa, e quero continuar aprendendo. Quero agradecer a você que ficou aqui com a gente até agora, até o final. E vamos seguir, vamos. Ah, e uma coisa, Isa, que eu acho legal para quem está começando a escrever, ou que já escreve, que é o que eu gosto de fazer, que dá um pouquinho certo comigo, passear pelos gêneros da literatura. Vai passeando por todos os gêneros, que é uma delícia. Acho que é a última dica. E agradecer muito, muito mesmo, a todos e todas. Ótima dica, Mônica. Fantástica essa sua dica. Eu que agradeço a confiança de ter lido Melva, de poder ter oportunidade de falar um pouco mais, né, desse romance que eu já ouvi falar algumas coisas muito interessantes, do tipo, você tinha razão, realmente, eu não consegui parar de ler e li no final de semana. Então, isso é muito gratificante para os escritores, e eu fico muito feliz, né, das suas leitoras constatarem isso. Quando a gente fala, parece que é só marketing para vender o livro, né? Mas aí o leitor vem, a leitora vem e confirma aquela nossa dica literária. Então, para a hora da escrita de hoje, a gente vai se despedir de Mônica Seixas com Melva, e eu vou finalizar, então, com a Melva aqui, do ladinho do rosto, e dizer que até a próxima.
a hora da escrita.